Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando o nosso vídeo. Hoje a gente vai tratar da primeira jornada de Direito Notarial e Registral. Para quem ainda não me conhece, eu sou Antônio Ribeiro Costa Neto, sou advogado especializado em Direito de Propriedade e Regularização Fundiária, sócio fundador e proprietário da Ribeiro Costa Advocacia Especializada e sócio fundador da Agroterra, Regularização Fundiária. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É um prazer cumprimentar vocês que vão acompanhar esse vídeo aqui assim que a gente subir ele para o YouTube, principalmente os nossos alunos da pós-graduação em Direito do Agronegócio, da Abrada, em parceria com a FAG, tá? Os alunos que acompanham a nossa disciplina, da qual eu sou professor, que é a disciplina de regularização fundiária. Para quem não me conhece, eu fui conselheiro da Comissão Estadual de Relações Agrárias da OAB Tocantins, fui conselheiro da Comissão Nacional de Direito do Agronegócio da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, e da Comissão de Direito Ambiental da ABA. E hoje eu sou membro consultor e conselheiro da Comissão Especial de Direito Agrário do Agronegócio da OAB Federal, advogado e agrimensor especializado em Direito de Propriedade e Regularização Fundiária, com atuação em todo o Brasil e atualmente a sede das nossas atividades está em Palmas, Tocantins. Eu vou deixar aqui para vocês embaixo da nossa tela inicial de apresentação o nosso Instagram, para quem quiser seguir, o nosso site, para vocês acompanharem os artigos e as publicações, e o e-mail para quem quiser entrar em contato com a gente. Todos os links vão estar na descrição desses vídeos, tá? Não deixem de clicar no sininho para seguir o nosso canal e também de seguir a gente no Instagram para ficar por dentro das novidades. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem descontraído, tá? Dos enunciados relevantes para quem trabalha no dia a dia com direito de propriedade e regularização fundiária, seja você advogado, cartorário, magistrado ou estudante, tá? Ou mesmo proprietário do imóvel. E eu vou deixar aberta aqui os comentários depois que a gente publicar o vídeo, para vocês postarem as suas dúvidas e a gente vai ter o carinho de responder uma a uma. Se for alguma dúvida mais particular, você pode mandar por e-mail, sem problema algum, tá? Então, gente, a jornada de direito notarial e registral era um evento que era aguardado há diversos anos. A primeira jornada de direito a ser realizada foi a jornada de direito civil, foi realizada em 2002. E desde então, a gente aguarda a realização de uma jornada voltada à atividade notarial e registral, que até então era regulada e disciplinada por uma parca jurisprudência cartorial, né, da qual a gente tem algumas coletâneas feitas pelo TJMG, TJSP, e principalmente pelos provimentos das Corregedorias Gerais de Justiça e do CNJ, mas a gente não tinha um ambiente fecundo de debates. E é isso que a gente vai ver adiante e compreender a importância dessas jornadas, tá? Vamos lá. O que são as jornadas de direito? Primeiro ponto que a gente quer pacificar aqui. As jornadas de direito são congressos acadêmicos de direito realizados pela Justiça Federal Brasileira com o objetivo de promover debates entre juristas em questões não esclarecidas do direito e consolidar as principais doutrinas através da formação de enunciados, que serão, por suas vezes, utilizadas na resolução de processos no direito brasileiro. A primeira foi realizada em 2002, por iniciativa do CNJ, que foi a Jornada de Direito Civil. Elas são um palco, um ambiente de debate entre os três principais polos que compõem o judiciário brasileiro, que é a advocacia, a magistratura e o Ministério Público, aberta aos estudantes acadêmicos e aberto ainda aos demais operadores do direito, que seriam os técnicos e auxiliares do Poder Judiciário, e também aos cartorários, tanto tabeliões quanto registradores. Elas são um ambiente onde dúvidas e, de certa forma, inconsistências do dia a dia são postas a debate em busca de soluções concretas, práticas e parcialmente definitivas para esses problemas. Então, o objetivo aqui é que a gente pegue pontos controversos
da jurisprudência notarial e registral, questões que são objeto frequente de dúvidas e que chegam mesmo a se tornar processos judiciais, e pacifique elas, para trazer segurança aos operadores do direito no dia a dia, tá? Seja em qualquer esfera que você vai atuar. Essa primeira jornada de direito notarial e registral aconteceu entre 4 de 8 de 2022 a 5 de 8 de 2022. Foram apresentadas 663 propostas de enunciado, das quais apenas 82 propostas foram aprovadas. Então, vocês veem o grande número de proposições e o restrito número das que foram aprovadas. Eu quero destacar que essas propostas são apresentadas com um texto determinado e uma justificativa, só que nem sempre elas são apresentadas com o mesmo texto com que serão aprovadas. Esses textos sofrem modificações e adequações para dar a elas forma sumular, de maneira que fique fácil a sua compreensão e aplicabilidade no dia a dia. Então, o que a gente tem aí de novidade? Para quem trabalha muito com registro civil, 12 enunciados. Para registro de imóveis, o maior número, 24 enunciados. Para registro de títulos e documentos e das pessoas jurídicas, 4 enunciados. Para tabelionato de notas, 13 enunciados. Para protesto de títulos, 15 enunciados. E para o juiz de atividade notarial e registral, que é aquele dia a dia das dúvidas existentes, né? Para quem está familiarizado com o processo de citação de dúvida, dúvida inversa e da atividade do juiz enquanto corregedor, 14 enunciados. A gente vai tratar aqui com vocês especificamente focado nas questões relativas ao registro de imóveis e à atividade notarial. São as questões que são diretamente relacionadas à nossa atividade no campo de direito de propriedade e regularização fundiária. Tem vídeos e debates, seminários ótimos, extensos, que duram horas e horas, abordando toda a jornada. Não é meu objetivo. Eu quero te expor de modo prático aqui quais os efeitos desses enunciados e como é que eles podem beneficiar no seu dia a dia quanto operador de direito, seja na atividade cartorial, na atividade jurídica como advogado, ou até mesmo como magistrado na sua atividade de correição e na atividade ordinária de direção, não só do foro, como condução dos processos também, tá? Mas, afinal de contas, o que são esses enunciados e qual valor jurídico eles possuem? A gente quer esclarecer com vocês que os enunciados são a referência essencial, tanto para os julgados, ou seja, para a atividade jurisdicional, quanto para a doutrina, para a estruturação do direito. Por quê? Porque eles abrem novos caminhos. Eles orientam na resolução de possíveis lacunas para a aplicabilidade da norma, adequando a norma positiva enquanto instrumento rígido à realidade flexível de sua aplicabilidade no dia a dia. Beleza? Em termos jurídicos, a gente poderia dizer que o enunciado é semelhante a uma súmula, tá? Não é uma súmula vinculante, é claro, mas o objetivo é o mesmo, é orientar a atuação de todos os operadores do direito, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, tá? Vocês não estranhem aqui meu conservadorismo de utilizar o termo operador do direito, que para muitas pessoas já está em desuso, mas eu ainda considero o mais adequado, tá? A súmula de um tribunal ou de uma turma, ela nada mais é do que um enunciado, porém emanado deste tribunal ou turma, que inscreve e sintetiza o entendimento deste órgão sobre questões que se apresentem como controvérsia na jurisprudência. Tem por objetivo orientar e direcionar a jurisprudência, trazendo uniformidade. Qual que é a diferença? O enunciado, ele não é composto somente com a origem da atividade do Poder Judiciário enquanto oriunda da magistratura. A elaboração do enunciado conta com a participação ativa de advogados, promotores, procuradores,
membros da atividade cartorial, estudantes e acadêmicos de direito, membros das cátedras das faculdades e universidades. Então, a composição das ideias e debates que dão origem aos enunciados é muito mais pluralista do que dá origem às súmulas. E eles surgem num ambiente de profundo debate entre todas aquelas partes que estão envolvidas no dia a dia na atuação do mundo jurídico. Por isso, são muito mais participativos e democráticos e atendem a demandas práticas do dia a dia, visando dar soluções a problemáticas e controvérsias que você só vai enfrentar trabalhando com casos concretos. Eles são, de certa forma, um instrumento que possibilita a evolução para e passo do direito à sociedade e às dificuldades do dia a dia. Tranquilo até aí? O enunciado ele pode ser utilizado tanto pelo magistrado para fundamentar e arrazoar uma decisão. Inclusive, cada enunciado que é proposto tem uma justificativa de proposição, bastante interessante vocês lerem essa justificativa depois, tanto quanto pelo advogado ou promotor, para fundamentar um requerimento, uma petição, ou até mesmo pelo cartorário, para fundamentar determinado ato, porque eles são objeto de um consenso unânime entre doutrina, entre jurisprudência, das diversas classes que trabalham no dia a dia, operando o direito frente ao caso concreto, tá? Essa é a importância dos enunciados. É claro que você não vai se pautar somente no enunciado para tomar uma decisão. É necessário um acervo probatório fático, um acervo probatório documental, é necessária a análise da documentação e dos quesitos que você tem em mãos, mas o enunciado ajuda sim, e é de vital importância para orientar e nortear essa atuação no dia a dia. A gente vai começar aqui pelos enunciados, tá? Relevantes na seara do direito notarial. Não vou trabalhar todos com vocês, eu vou trabalhar só aqueles que eu considero mais relevantes para quem trabalha no dia a dia, como eu já falei, com direito de propriedade, regularização fundiária, tá? Os demais, depois, se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para baixar um PDF contendo esses enunciados de justificativa na íntegra, tá? O primeiro desses enunciados é o enunciado 41, que dispõe da seguinte forma: o ato notarial de revogação do mandato outorgado por instrumento público é admitido sem a presença do mandatário, ainda que haja cláusula de revogabilidade. Vamos lá. O mandato, mesmo que irrevogável e irretratável, ele pode ser revogado por iniciativa do outorgante. Porém, o outorgante é responsável pela reparação civil dos danos e prejuízos que causar ao outorgado e a qualquer terceiro de boa-fé envolvido na negociação. Porém, ainda, se esse mandato irrevogável for outorgado com cláusula em causa própria, não será possível que a revogação cesse os efeitos da outorga do mandato, tá? Os efeitos vão persistir no referente à outorga do mandato se ele for outorgado com cláusula em causa própria. Vamos dividir a situação? Primeiro, mandato sem cláusula em causa própria. Por que a responsabilidade por reparação de dano? Se hoje você faz negócio com um mandatário, na maioria das vezes você não vai sequer conhecer o proprietário do imóvel. Você sabe que ele existe, sabe o nome e os dados dele, mas pode não conhecer ele pessoalmente. E acredita que a pessoa que está te outorgando uma escritura, ou a pessoa que vai assinar ali com você no dia a dia um contrato, essa pessoa representa a vontade do proprietário do bem e que vai continuar a representar. Imagine o constrangimento. Você fazer um contrato de compra e venda, tá? Uma promessa particular de compra e venda, ou um contrato de compra e venda, dependendo do caso, e ter o mandato da pessoa que assinou para você revogado. Então, caso A vende uma propriedade para C, porém, C não conhece A. A
compra e venda foi realizada por intermédio de B. Se A revoga a procuração de B e C não conhece, imagina o constrangimento dessa parte para ir atrás do real proprietário, localizar ele para receber outorga de uma escritura. Isso aí causa um constrangimento, uma dor de cabeça enorme. Ainda mais para quem mexe no dia a dia no agronegócio, que o pensamento do adquirente é quitar, escriturar e financiar o imóvel. Eles trabalham com capital de giro intenso e, na maioria das vezes, 100% oriundo de crédito bancário. Tá? Então, essa reparação de dano cível e até mesmo o reflexo moral desse dano cível são questões que se impõem ao outorgante que revoga sem justa razão o instrumento de mandato, procuração. Tá? Só que se for outorgado com cláusula em causa própria, eu vou destacar para vocês 2 pontos. A maioria dos cartórios que eu conheço exige que o outorgado recolha ITBI, porque eles entendem que o outorgado, quando recebe a procuração com cláusula em causa própria, ele tem o poder até mesmo para comprar o imóvel. E que seria como se ele estivesse, de certa forma, simulando uma compra. O que eles acreditam? Eles acreditam que você está pegando aquela procuração ali com cláusula em causa própria para, no futuro, você subestabelecer ela para um terceiro e o terceiro para um quarto. Eles acham que aquilo ali vai virar uma cadeia sucessória de subestabelecimentos sem que ninguém nunca outorgue a escritura definitiva para se furtar das custas cartoriais e do recolhimento do imposto. Tá, é uma questão que na prática realmente pode acontecer. Só que o procurador que recebe esse tipo de instrumento, o poder dele é tão amplo que ele poderia até mesmo vender o imóvel a si mesmo. E se ele tiver realmente feito uma promessa de compra e venda e recebido uma procuração com cláusula em causa própria, você não pode permitir de forma alguma que o mandato seja revogado sem comunicar a ele. Porque isso aí permitiria que o outorgante desse um sensível e imensurável prejuízo ao outorgado. Tranquilo até aí? Entenderam a sistematização da questão? No próximo slide eu vou tratar com vocês dos artigos do Código Civil que disciplinam essa questão, beleza? Enunciado 42. O artigo 1015 do Código Civil refere-se à venda ou oneração de imóvel da sociedade, não sendo necessária autorização para aquisição de imóvel pelo administrador em nome da sociedade no silêncio do contrato. Então, vamos lá. Se você tem uma sociedade determinada e quer vender ou onerar ou alienar um imóvel, é óbvio que você vai precisar da anuência dos demais sócios, salvo se no contrato social vocês tiverem poder para agir isoladamente nesse sentido, sem precisar da assinatura dos outros. Agora, para comprar, para adquirir patrimônio, não é necessária essa anuência, porque você está trazendo benefício e não ônus à sociedade. Só que, se essa compra fosse feita com cláusula de alienação fiduciária ou outro tipo de garantia anexa, adjeta ao contrato, você não poderá fazer isso sem a anuência dos demais sócios. Porque quando há uma garantia anexa à aquisição, você está trazendo não só um bônus como um ônus. Ora, numa compra e venda com pacto de alienação fiduciária, há ali um ativo correspondente no saldo credor pago e um passivo correspondente ao saldo devedor vencendo o futuro. E para contrair essa dívida, mesmo que relativa à aquisição de um patrimônio, é necessária a anuência dos demais sócios. Beleza até aí? Também tranquilo, também questão pacífica, tá? A gente tinha problema também com cartórios que exigia a assinatura de todos os sócios para adquirir um determinado patrimônio, tá? Até mesmo que isso aí envolve um comprometimento de parte do capital ou do patrimônio da empresa em si, da sociedade, para que seja feita a aquisição de um novo bem, tá? Mas se o contrato não exigir a anuência de todos, subentende-se que você tenha poderes para fazer isso, para adquirir, para realizar o pagamento. Tranquilo? O enunciado 43. A existência de débito junto ao IBAMA em relação ao imóvel rural
não é óbice a lavratura de escritura pública de sua transferência ou constituição de ônus real. Isso era um problema enorme, tá? Quando havia débito passivo junto à IBAMA ou a órgãos ambientais estaduais que estavam ou não gravados na matrícula do imóvel, tinha diversos casos em que isso aí era exigido, uma certidão negativa como condição para a lavratura da escritura ou registro. Não duvidem, tinha muitos cartórios que exigiam, e o maior problema era que os bancos exigiam certidão negativa para constituir um ônus real, fosse hipotecário de alienação fiduciária. Isso aí travava completamente a vida do produtor. Por quê? Muitas vezes você estava contestando, você estava litigando contra aquela autuação ou embargo, tá? E ela já era averbada na matrícula do imóvel imediatamente por iniciativa da Procuradoria do órgão ambiental, e aquilo ali já acabava com a sua vida. Você não tirava nem nota fiscal mais para vender um produto para uma graneleira, para uma esmagadora de soja, ou que fosse para uma Bayer, uma Bunge da vida. Você não tirava uma nota para vender um gado para o frigorífico, ninguém queria. Quando você ia fazer os contratos de venda futura de grãos ou de venda futura de gado gordo no pasto, para entregar no momento de abate, as empresas recusavam de pronto se houvesse esse tipo de anotação na matrícula. E algumas chegavam a exigir a certidão negativa, tá? Fora a questão dos bancos, que eu já te falei, que era costume, principalmente do Base, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, fazer essa exigência. Hoje isso não é mais necessário. A gente sabe que a existência de débito oriundo de infração ambiental, ela tem natureza próprio terreno e ela vai acompanhar o imóvel, porém, ela não é fator limitativo do direito de propriedade, com relação às faculdades que o proprietário tem de usar, gozar e dispor do imóvel, até mesmo porque ela é questionável, não só na via administrativa quanto judicial, tá? Você tem que convir que mesmo durante a fase de autuação, em alguns casos, você já não consegue mais tirar a certidão negativa no órgão ambiental. Então, mesmo quando você sequer teve oportunidade de ter a sua defesa administrativa apreciada ou a defesa judicial apreciada, você já está ali impedido de extrair essa certidão, que já te causa um prejuízo sensível, tá? Isso aí, então, já está pacificado nesse enunciado. Esperamos que, com relação aos órgãos ambientais estaduais, seja seguida à risca essa questão também, beleza? Vamos ali agora para a leitura de um artigo, de alguns artigos, na verdade, do Código Civil, que eu considero de suma importância para compreender o enunciado 41. Ó, conforme o Código Civil de 2002, artigo 683, quando o mandado contiver cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará por perdas e danos. Tranquilo. Quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de negócio bilateral ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz, tá? Ineficaz. Para impedir, como eu já falei com vocês, que em alguns casos, quando o mandatário recebe a procuração como condição ou bônus de um negócio que ele fez com o outorgante, que o outorgante venha simplesmente a caçar aquela procuração para prejudicar ele, dar dor de cabeça, chantagear, querer cobrar algum valor a mais. E eu destaco o 685, que nos explica que, conferido o mandato com cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto de mandato, obedecidas as formalidades legais. Por quê? Porque esse mandato, com cláusula em causa própria, isento de prestação de contas, ele é praticamente uma carta branca para que a pessoa possa se considerar como proprietária do imóvel. Ele é muito especial. Na maioria dos casos, quando eu faço uma promessa de compra e venda quitada de um imóvel e o cliente está esperando terminar um GEL, terminar um CAR, regularizar um CCIR para transferir esse imóvel, eu já pego a procuração direto com cláusula em causa própria, irrevogável e retratável, isenta de prestação de contas. Quando tudo estiver finalizado, o
ele mesmo se auto-outorga a escritura pública ou outorga para a holding dele, tá? Na maioria dos casos, como eu falei, você tem que recolher o ITBI para efetivar uma procuração dessa, porém, você não recolhe ele de novo quando você for celebrar a escritura pública. Então, até aí também é bem tranquilo. O que eu lembro a vocês aqui, tá? Estou acompanhando as novidades aqui agora na jurisprudência aqui, respondendo aqui pessoal já no WhatsApp, e lembra vocês de não se esquecerem de deixar as perguntas aqui embaixo, tá? Na aba de perguntas aqui no nosso YouTube, e quem tiver alguma dúvida mais profunda, mais complexa, de entrar em contato por e-mail. Tranquilo até aí, pessoal? Ó, vamos lá, para o enunciado 48. O enunciado 48 é um dos que eu considero de suma importância para o dia a dia do advogado que trabalha com regularização fundiária. Por quê? O inventariante, quando nomeado pelos interessados, poderá, desde que autorizado expressamente na escritura de nomeação. Então, aqui a gente já tem um inventariante para o inventário extrajudicial, nomeado por escritura pública, tá? Própria para essa finalidade, que ele vai poder, desde que autorizado expressamente nessa escritura pública que o nomeou, formalizar as obrigações pendentes do falecido. O meu cliente outorgou uma promessa de compra e venda quitada, mas nunca chegou a escriturar e faleceu. O inventariante pode ir lá e escriturar. Ele já escriturou, mas tem que re-ratificar a escritura. O inventariante pode promover essa re-ratificação. A gente está com a questão ali de uma extremação e o de cujos, infelizmente, não conseguiu finalizar essa extremação. O inventariante pode ir lá também e assinar arrobo pelos demais herdeiros nessa escritura pública de extremação, tá? Agora, isso aí se aplica especialmente para a transmissão de bens móveis e imóveis, desde que esses bens cuja transmissão vai se operar tenham tido o objeto contratual dessa transmissão e a sua quitação efetivados em vida perante o proprietário. Então, comprei enquanto o proprietário era vivo, paguei enquanto ele era vivo, tranquilo. O inventariante nomeado por escritura pública com poderes específicos pode me outorgar a escritura e regularizar minha propriedade, pode assinar um georreferenciamento, pode assinar uma extremação, tá? Tudo bem tranquilo, assinar um DUT, quando for o caso, tá? Veja que essa escritura que vai nomear o inventariante, ela tem que ter poderes específicos para isso, tá? Senão ela não vai valer. E eu recomendo que você descreva nela esses poderes. Específico para alienar o imóvel objeto da matrícula tal, do CRI tal, ao senhor fulano de tal que eu adquiriu em vida. Transferir a propriedade do veículo, marca, modelo tal, placa tal, Renavan tal, chassi tal, a Beltrano de tal que o adquiriu em vida. Sejam mais específicos possível no ato dessa escritura de nomeação do inventariante, para trazer segurança a todas as partes envolvidas e para não deixar o tabelião ou o registrador melindrado também, tá? Sejam específicos, até mesmo para trazer segurança entre vocês. Tranquilo até aí? Ó, o enunciado 49. A divisão amigável tem como critério de avaliação dos imóveis resultantes o valor de cada área individualizada, especialmente quanto à localização, benfeitorias e tipo de solo. Isso é uma questão de suma importância. O tamanho da área a ser atribuída a cada condômino não é critério determinante para aferir a equivalência dos pagamentos das frações ideais, nem eventual necessidade de recolhimento do imposto de transmissão, ITCD ou ITBI. Veja lá, o que se leva em consideração quando
você vai aferir a equivalência dos pagamentos das frações ideais, ou quando vai recolher o ITCD, o ITBI, não é a área propriamente do imóvel que está sendo transmitida a cada um, mas o valor de avaliação. Eu sempre explico isso para os meus clientes. Como é que você faz o inventário, por exemplo? O inventário é duas partes, tá? Primeiro é a partilha e depois a divisão. Partilha, você escolhe o que vai para cada um e a divisão você efetivamente divide. Numa fazenda, por exemplo, eu sei que cada um, se forem 5 herdeiros, vai ter direito a 20% do imóvel. Só que é 20% do valor do imóvel e não da área em si. Entenderam? O seu quinhão no imóvel deve ter um valor correspondente a 20% do valor total. Por que eu te digo isso? É muito chato você fazer uma divisão assim. Fulano ficou com 100 hectares de cultura, 50 hectares de serra, tantos hectares de chapada. Isso aí dá uma dor de cabeça enorme. Na maioria das vezes, o pessoal sai com terra espinicada para tudo quanto é lado dentro da fazenda. O certo é você fazer linhas contínuas, em forma de polígono regular. Então, por exemplo, eu vou ficar na parte melhor da fazenda. Logo, a minha parte é mais valorizada, logo a minha área vai ser menor, porque o valor agregado a ela é maior. Tranquilo? Então, se na área ruim o preço do hectare está em média 10 mil e na área boa está 20, é normal que quem vai ficar na área de cultura tire ali uma quantidade menor de hectares do que quem vai ficar ali numa área de campo, por exemplo. Tranquilo? Você divide de forma equivalente. O que se divide não é a área, mas o efetivo valor atribuído às áreas, de modo que, quando for feita a partição do imóvel, a partição dos ônus, cada um receba o bônus e o ônus equivalente à área que lhe está lhe sendo tocada, tá? Então, não é porque você tem uma área maior que necessariamente seu ônus é maior. Pode ser que ela seja menos valorizada do que uma área menor. Quem está na sede, que está com barracão, está com silo, está com galpão, está com curral, a área dele é absurdamente mais valorizada. Relembro aqui para vocês o nosso costume lá em Minas, que geralmente o caçula ficava com a sede da fazenda ou a viúva meira. É a área mais valorizada, então é normal que ele fique com a área menor. Parte da fazenda no perímetro urbano e parte fora. Se um dos herdeiros quiser ficar só no perímetro urbano, é lógico que a área dele vai ser menor que a dos demais. Parte da fazenda é serra e parte não é. Se um dos herdeiros quiser ficar só com serra, que é uma área menos valorizada, é lógico que a área dele vai ser maior, certo? Por quê? Porque o valor por hectare é menor. E ele não pode, ali no final, ter uma área grande se o valor dela não for equivalente aos valores das áreas que foram tocadas pelos demais herdeiros. Você não divide terra, você divide o valor do patrimônio e ele se reflete sobre a terra e os imóveis. Joinha? Bem tranquilo até aí? Ó, enunciado 51. O acordo feito entre o ente público expropriante e o expropriado em desapropriação por utilidade pública, respeitadas as formalidades do 108 do Código Civil. O que é o 108 do Código Civil? É o limite para aquilo que pode ser contratado por instrumento particular ou pelo que tem que ser contratado por instrumento público, tá? Este acordo, ele é título hábil para ingressar no registro imobiliário, independentemente de homologação judicial. Ele pode ser feito por escrito por firma reconhecida entre as partes ou por escritura pública. Isso aí eu já vinha fazendo há algum tempo, tá? Tanto em Minas Gerais quanto ali em algumas regiões do Goiás, e hoje a gente já está com isso pacificado no enunciado, não tem dúvida, tá? Então, eu vou fazer ali, por exemplo, uma certidão de passagem de uma rede de esgoto. Faço o acordo particular, averbo o acordo constituindo a certidão de passagem na matrícula do imóvel, se o valor da negociação permitir, por instrumento particular, se não, por escritura pública. Bem tranquilo até aí? Enunciado 52. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, mesmo havendo filhos menores e incapazes,
podem ser realizados por escritura pública, desde que as questões relativas à guarda e ao regime de convivência e alimentos dos filhos, quando incapazes, já forem fixados na esfera judicial, tá? Então, se você já tiver fixado essas questões referentes aos interesses sensíveis dos menores na esfera judicial, a questão patrimonial você pode facilmente resolver na esfera extrajudicial. Daria um conselho, tá? Entre com um processo só para resolver a questão de guarda, alimentos e visitação, convívio, e a questão patrimonial você resolve por escritura pública na esfera extrajudicial, vai ser muito menos moroso e dá muito menos dor de cabeça. Faz ali simplesmente o acordo de guarda, alimentos e convívio, ambas as partes assinam, você assina como advogado, pede o juiz intima um MP manifesta, o juiz homologa, você não gasta 60 dias, e aí você já parte para cima do cartório e vai resolver a questão patrimonial. É excelente que você não leve a questão patrimonial para debater em juízo, para evitar um alto custo da causa, o alto risco da sucumbência e o desgaste moral e patrimonial oriundo da litigância desnecessária. Joinha? Terminamos ali aqueles enunciados de destaque, tá? Que foram aprovados na seara do direito notarial. Nós vamos entrar aqui agora nos enunciados de destaque que foram aprovados na seara do direito registral imobiliário. O primeiro que eu destaco para vocês é o enunciado 13, as certidões fiscais. Aqui alude o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 7.433, de 1985, que dispõe sobre os requisitos de escritura pública, referem exclusivamente aos tributos relativos ao imóvel, IPTU e ITR, sendo indevida a exigência de certidão fiscal de outra natureza na qualificação registral. Então, quer dizer, você vai alienar um imóvel, tá? Seja ele rural ou urbano, a desoneração fiscal que você tem que possuir ali é a certidão de quitação e liberação de débito no que diz respeito a IPTU para imóvel urbano e ITR para imóvel rural, tá? E aí, dependendo do caso, se for doação, compra e venda, você vai ver ali se vai haver uma desoneração de TBI ou de PCD. Você não precisa apresentar uma certidão de regularidade fiscal, por exemplo, para todos os tributos estaduais ou todos os tributos federais. Você pode estar ali com probleminha de ICMS, problema de IPVA, dentre outros, algum problema no imposto federal, mas isso aí, por si só, não vai te impedir a prática do ato junto ao registro de imóveis, que não é considerado requisito essencial, a não ser que aquele outro passivo tributário esteja te causando alguma espécie de indisponibilidade de bens. Tranquilo? Enunciado 14. Para o registro de imóveis, a carta de arrematação dispensa a certidão do trânsito em julgado. Então, teve a penhora e avaliação, teve a asta pública, você arrematou um imóvel em leilão judicial, basta pegar a carta de arrematação e levar no cartório de registro de imóveis para registrar. Não é necessário esperar o trânsito em julgado. Antigamente, muitos cartórios tinham o costume de pedir que se aguardasse o trânsito em julgado. Por quê? Para ver se aquele leilão, aquela arrematação, não seria objeto de ação anulatória ou pleito de anulabilidade. Só que hoje, quando você entra com a ação anulatória de uma arrematação ou de uma adjudicação, dependendo do caso, o que vai acontecer ali é que você vai averbar essa ação anulatória na matrícula e pedir o bloqueio dela e seguir o processo naturalmente, tá? A aquisição ocorreu. Você não pode impedir a aquisição, mesmo que algum ato do leilão, no intermédio da adjudicação, a arrematação tenha sido nulo. Você vai anular a aquisição. Você não vai impedir que ela ocorra. Ela já ocorreu. O que você vai fazer é, uma vez consolidada, anular. Tranquilo? Questão simples de hermenêutica. Beleza? Até aí também sem mistério, tá? Muda pouca coisa. Veio o leilão, veio a arrematação, você viu o vício. Você não vai conseguir impedir a parte que arrematou, que adjudicou, de registrar. Quando você for apontar o vício e pedir a nulidade,
se averba a ação na matrícula e pede a suspensão de efeitos do ato e o bloqueio da matrícula. Também não tem mistério, a gente já fez diversas aqui no escritório e nunca teve um caso que não deu certo, tá? Esse pedido de indisponibilidade, bloqueio e averbação. Nunca. Ganha-se e se perde também o pleito de nulidade. Porém, o bloqueio e a averbação do pleito de nulidade é regra que seja feito na matrícula do imóvel. Mais 2 enunciados, pessoal, tranquilos, superados aqui. Ó, no procedimento de execução extrajudicial de bens alienados fiduciariamente, ocorrendo 2 leilões negativos, deverá-se averbar esse fato na matrícula do imóvel. Alguns casos, o registrador não averbava. Aí, quando você ia trabalhar com a nulidade dos atos referentes ao leilão ineficaz, posteriormente, não havia registro nenhum no cartório. Não havia documentação nenhuma que você tivesse que tomar por base. Até mesmo porque os atos internos do cartório não são públicos e não são disponibilizados às partes. Vocês sabem muito bem que não é fácil consultar um livro do cartório, embora o requerimento de certidões seja livre. Então, essa também é uma mudança muito importante, praticamente autoexplicativa, é algo que eu acho que muitos cartórios já praticavam, deveria ocorrer desde sempre, não sei porque em alguns casos os registradores se omitiam nessa prática, tá? Mas tá aí, já está consolidado, já era obrigatório na jurisprudência há muitos anos essa questão, e agora a gente já pôs em piso firme essa situação. O enunciado 16. A qualificação registral do REURB-S, REURB social, pode ser flexibilizada no cumprimento de requisitos formais relativos à especialidade subjetiva e objetiva, desde que possível a identificação das pessoas e dos imóveis envolvidos na regularização fundiária. Quando você vai trabalhar com REURB, na maioria das vezes, as partes não têm, assim, digamos, uma organização documental tão grande quanto você espera. Então, muitas vezes, a parte tem ali, ela vai chegar nos órgãos que estão fazendo essa regularização, vai apresentar um documento de identidade com RG e CPF, vai se declarar como casado ou como solteiro ali livremente e não vai informar e-mail, na maioria das vezes não tem, não vai informar telefone, vai ter dificuldade para informar o endereço, porque talvez ele está até ali em uma área de REURB, mas que ainda não tem um endereço bem definido, como a gente trabalha aqui em Palmas ou em outras cidades do Tocantins, por exemplo, região Santa Fé, Chácara 3, enorme, gigantesca, cerca de 14 hectares, por exemplo. E aí, ali dentro, eles têm a subdivisão em lotes deles, que não necessariamente é que vai vincular com a prefeitura, mas é que ele vai saber te informar, na maioria das vezes. Até mesmo porque essas numerações de prefeitura mudam um pouco. No título que é outorgado, pode ter alguma inconsistência também, alguma falha, um erro material ou formal no título que é outorgado pelo órgão competente. Isso aí não deve ser considerado um óbice, tá? Desde que a pessoa seja passível de você identificar ela. Ela tem que ter RG, ela tem que ter CPF, tem que ter nome, tá? O imóvel também. Ele tem que ter um memorial descritivo, ele tem que ter um indicativo de endereço, ele tem que ter um número do cadastro de tributação do município, para que você possa dar origem à matrícula dele. O nome da rua em que ele vai se situar, tudo isso aí são critérios que você tem que seguir. Se está faltando algum requisito que não é essencial, tá? Seja de responsabilidade subjetiva ou objetiva, você pode proceder tranquilamente ali o registro e depois sanar aquilo ali com a verbação aclaratória, desde que você não prejudique a correta caracterização, tá? Tanto do adquirente quanto do imóvel. Enunciado 17. O disposto no
parágrafo 13 do artigo 213 da Lei 6.573, nossa Lei de Registros Públicos, aplica-se a casos em que o georreferenciamento ou a retificação de área sejam realizados após a escritura pública e antes do registro, ou ainda que a atualização da descrição do imóvel de origem resulte em unificação ou abertura de novas matrículas. Vamos lá. Você celebrou uma escritura pública, compra e venda, ou uma promessa de compra e venda, quer averbar a promessa na matrícula, quer registrar a escritura, ou ter um contrato, quer registrar aquele contrato, tá? Lembrando que promessa, ela dá origem a um direito de promitente comprador, o contrato dá direito à aquisição do imóvel, uma vez pagos os valores, e a escritura também dá direito à aquisição, uma vez pagos os valores, tá? Vamos lembrar aí daqueles limites do artigo 108, até no limite dele pode ser feito por contrato, acima do limite só por escritura. Vamos lá. Nós fizemos uma escritura de compra e venda e fomos ali para efetivar o registro. Ela foi feita assim de uma forma um tanto quanto displicente. Está sendo necessário promover uma alteração na descrição do perímetro e área do imóvel. É necessário reratificar a escritura ou basta reratificar o registro? Fazer uma averbação ali no registro para corrigir, ou seja, para adequar à realidade essa questão. Desde que não haja prejuízo à correta qualificação do imóvel, descrição e identificação, não é necessário se alterar nem a escritura, nem o contrato, nem a promessa, tá? Você vai simplesmente fazer uma anotação na modalidade de averbação para fazer com que essa alteração sem maior sem maior dor de cabeça. Na maioria das vezes, a gente tinha que ratificar a escritura por causa de uma alteração que era mínima, quando o pessoal estava corrigindo o erro do carro, por exemplo. Hoje não é mais tão necessário. Ele tem a capacidade de fazer antes de tocar, vai na fé que vai terminar, vai dar é coisa que só quem ficar aqui é registrável a direito real de artigo do imóvel rural, tá? Independentemente dos artigos específicos da lei que referirem-se somente a imóveis urbanos. Nem para mim também já é bem claro, tá? É óbvio que eu posso levar ela a registro na matrícula, né? É um direito real da lei, tá? Ela é passível de ingresso no imóvel real. Se eu posso fazer com imóvel urbano, é óbvio que eu posso fazer com imóvel rural. Não tem por que ela não se aplicar aos imóveis rurais. Mas há uma séria relação que acontece e a gente espera que tenha também registro classificado. Tem, por exemplo, clientes que fazem superfície, que mesmo com construíram em barracão, enfim, de armazenamento, explorar durante determinado tempo, preferência do ponto dele, só para o carro. Tá? Até aí, não tem que ser também. Deixa eu só fazer algo prático aqui de adequação. Aqui, você está saindo dos nossos sonhos. O som está nítido, pessoal. Fica aí para mim, por favor. Confirmem para mim como está o som. O som está nítido, pessoal? Então, perfeito. Vamos avançar mais um pouco aqui. A certidão forense exigida pelo artigo 18, inciso 3, a linha B da 6766/79, para o registro especial de loteamentos, é aquela emitida em nome do loteador.
sendo desnecessária a certidão específica sobre imóvel determinado, dada a inexistência de bancos de dados judicial correspondente ao indicador real. Então, quando você vai trabalhar ali com loteamento, você quer registrar o loteamento, você tem que comprovar que a posse e propriedade daquele imóvel não estão sujeitos à litigiosidade. Para você comprovar isso, você tira uma certidão negativa em nome do próprio loteador, que é a empresa ou pessoa física na titularidade de quem o imóvel se encontra registrado, salvo se o loteamento for ser feito por parceria, caso em que você vai apresentar uma certidão em nome do proprietário tabular, que é a pessoa ou empresa cujo nome consta na matrícula, e não em nome do terceirizado para cuidar da infraestrutura, gestão e parcelamento de solo. Alguns casos, os cartórios exigiam que você tirasse a certidão judicial específica, dizendo que você não era réu em nenhum processo, fosse ele petitório, relativo a questionamento de propriedade, né? Ação reivindicatória, ação de divisão, ação de demarcação, ação de nulidade de registro, dentre outros, tá? E em nenhuma ação possessória, são aquelas que questionam a posse do imóvel. Interdito, manutenção, emissão, reintegração, dentre outros, tá? Ponto. O que eu te esclareço isso aí? Você pode ser réu em 10 ações possessórias. Se o imóvel que você está loteando, você não tem nenhuma pendência possessória nem de propriedade sobre ele, você não vai conseguir tirar a certidão negativa em seu nome. E você também não vai conseguir chegar no fórum, na maioria dos casos, e ele te dá uma certidão específica falando que aquela matrícula não é objeto de nenhum processo judicial. Eles não têm esse controle, tá? Não existe indicador real para emissão de certidão judicial. Como é que você vai proceder? Ah, professor, eu sou réu em 4 ações possessórias. Beleza. Você vai lá e tira uma certidão, vai constar as 4 ações, você vai pedir uma certidão específica dentro de cada processo, indicando qual o imóvel é bem objeto do litígio. Eu sou parte em 4 ações possessórias. Ação 1, imóvel matrícula tal. Ação 2, matrícula tal. Ação 3, matrícula tal. Ação 4, matrícula tal. Porém, a matrícula que eu estou querendo lotear, eu não sou réu em nenhuma ação que tenha ela por objeto. Presume-se, então, que se eu não sou réu em nenhuma ação que tenha ela por objeto, ela está disponível e hábil ao registro da aprovação do loteamento. Pegaram essa dica aí para ajudar vocês no dia a dia? Muito antigamente, eu até diria que tinha alguns cartórios que emitiam isso, tá? Mas hoje você já não tem esse controle mais. Principalmente em estados mais jovens ou estados com ordenamento fundiário mais complexo, tem casos que você tem 2 matrículas conflitando na mesma área e a área não tem litígio possessório no nome de um dos proprietários, mas no outro tem. Então, é uma situação de extrema complexidade, tá? Fica essa dica aí para vocês quando vocês forem operar no caso concreto. Se tiver ação, tira a certidão, vai constar os dados das ações que existem, e aí você pede uma certidão específica para cada ação, né? Para que seja identificado o bem litigioso, com o número da matrícula ou da transcrição e o cartório competente. Se nenhuma daquelas ações tiver por objeto imóvel que você quer averbar, registrar ali os atos referentes ao loteamento, vai passar tranquilo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na lei. O oficial retificará o registro ou averbação. Vamos lembrar aqui, nós estamos tratando do enunciado 17. O oficial retificará o registro ou averbação. Se não houver dúvida quanto à identificação do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser levado a registro desde que requerido pelo adquirente, promovendo seu registro em conformidade com a nova descrição. Então, você tinha ali uma escritura precedente, né? Ou algum outro documento constitutivo de direito real,
a descrição do imóvel foi alterada, você levou aquele título a registro, ele não vai poder ser registrado com a mesma descrição que constava nele, ele vai ter que ser registrado em conformidade com a nova descrição, oriundo da retificação, vai constar ali uma averbação anotando essa informação e o registro vai se proceder normalmente. Não vai ser necessário você re-ratificar o título, tá? Agora, quando há a prenotação do título anterior à retificação, o que acontece é o seguinte, essa prenotação vai ser prorrogada durante a análise da retificação. Você prenotou o registro de algum título, mas, posteriormente a isso, está sendo feita um pedido de retificação de informações no folho real, na transcrição ou na matrícula, vai ficar sobrestado o registro do seu título para que primeiro seja analisado o pedido de retificação e só depois vai ser analisado o registro do título, entendeu? Então, em ambos os casos, a retificação ela vai ser processada primeiro, tá? Sem obstáculo. Agora, o que não há é a necessidade, veja bem, o que não há é a necessidade de que você reratifique o título, corrija ou faça alguma adequação, tá? Ele vai simplesmente se subsumir aos dados da retificação. Agora, nos casos mais antigos, como eu falei com você, o título pode ingressar no registro, tá? Era o entendimento que a gente conseguiu fazer prevalecer até algum tempo atrás, que o título poderia ingressar no registro, ele seria registrado da forma como constava, e depois fosse feita a ratificação, ela seria anotada e ela surtiria efeito sobre o título, tá? De agora em diante, de acordo com a melhor prudência, se a retificação foi protocolada antes do título, mas o título foi lavrado antes dela, ela vai se processar primeiro e depois o registro. Se ela foi protocolada depois do protocolo do título, o título vai ser sobrestado e ela vai ser processada primeiro e depois o título vai ser registrado, subsumindo-se a o conteúdo da retificação pertinente. Tranquilo? Ó, vamos lá para o enunciado 20. Em regra, os serviços no registro de imóveis podem ser praticados e selados em qualquer dia e horário, respeitados as normas para a prática de intimações, sendo que a sanção de nulidade dos atos fora das horas e dias regulamentados, que se refere ao artigo 9, caput da Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos, aplica-se exclusivamente ao protocolo de títulos e a sua respectiva lavratura. Isso aí também a gente já tinha como pacificado, tá? Vem só para trazer mais tranquilidade. Então, essas restrições com relação aos atos, tá? Selados e praticados em qualquer dia e horário, ela vai se aplicar somente quando o ato for de protocolo e lavratura, tá? Ela não vai se aplicar nos demais casos, tá? Sanção esta que acarreta nulidade absoluta. Enunciado 21. Para fins de ingresso no registro de imóveis, a carta de sentença ou formal de partilha pode ser aditada ou re-ratificada por meio de escritura pública com a participação de advogado e dos interessados. Isso aí é muito interessante, tá? Você tinha algumas cartas de sentença ou formais de partilha que elas vinham com erros. Às vezes algum erro material, às vezes algum erro formal, e às vezes até mesmo ali, você juntou uma seção de direito hereditário ou algum instrumento que o juiz não levou em consideração e expediu. É possível você corrigir isso aí, tá? Através de escritura pública com a participação de um advogado responsável e dos demais herdeiros interessados. Não é necessário
que você tenha que reabrir o processo judicial, fazer um pedido para que, uma vez reaberto o processo, o magistrado determine o aditamento e reratificação do ato, homologando o seu pedido e determinando à secretaria a expedição de um novo documento. Isso é extremamente moroso, é desgastante para o Poder Judiciário. Então, para você evitar esse trâmite judicial e desarquivar um processo, pede para corrigir sentença de homologação, pede para corrigir formal de partilha, pede para expedir novo documento, você pode simplesmente, você advogado, acompanhado dos herdeiros e interessados, lavrar uma escritura pública, tá? De aditamento ou reratificação, para corrigir esses vícios existentes e sanar essa problemática, evitando, assim, novamente, o desgaste da via judicial. Enunciado 22. Para o ingresso da União-Estado no registro de imóveis, não é necessário seu prévio registro, livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais. Também foi um tema forte, um foco grande de debate, mas é uma questão que já está pacificada. Hoje já é possível o ingresso dela no registro de imóveis sem ser necessário o prévio registro no cartório de pessoas naturais, tá? Enunciado 23. É lícito ao oficial de registro de imóveis promover de ofício a chamada averbação saneadora, com o escopo de aclarar os direitos vigentes em determinada matrícula. Vamos lá. Você tem muitas matrículas que são assim. O fulano tem uma área X desmembrada de uma área maior. Vendeu tantos hectares, vendeu tanto, vendeu tanto, vendeu tanto. Você tem ali inúmeros registros de venda, na maioria das vezes, essas áreas foram vendidas, não são desmembradas, foram vendidas e as partes permanecem em condomínio, não destacou e gerou uma nova matrícula. Você pode ali fazer uma averbação saneadora, discriminando qual área pertence a cada parte, qual percentual de área, por assim dizer, quantos hectares pertence a cada um. Você não vai delimitar, é óbvio, mas o percentual sim, tá? Outra questão, você tem uma escritura, por exemplo, de compra e venda que o seu cliente celebrou, registrou ela, uma matrícula muito antiga, R51, de Alcomar. Aí ali ele foi fazendo inúmeras compras e vendas e o pessoal foi todo desmembrando. Só que, para você chegar na área residual dele, você tem que pegar a área original da matrícula e ir subtraindo tudo que ele vendeu. Simples. O registrador pode ir ali e fazer uma averbação para fazer constar exatamente qual foi a área residual que restou para o proprietário. É uma questão passível de resolução, tá? Dentre outras questões, se você quiser ali aclarar ou esclarecer de modo mais objetivo dentro da matrícula, para transformar ela em um documento mais certo e preciso, a critério do registrador. Há casos, por exemplo, em que ela não faz remissão à origem dela, a matrícula anterior, transcrição anterior. Isso aí pode ser corrigido de ofício também, para dar seguimento ao princípio da continuidade. Há casos em que não é possível você identificar, você identifica ali que houve desmembramento da matrícula para dar origem a um novo registro, né, derivado de escritura pública de compra e venda, mas está carente ali de algum dado que diz respeito à escritura pública que deu origem a esse desmembramento e a formação dessa nova matrícula. Pode ser feita a correção também. O objetivo do oficial do registro de imóveis é manter a matrícula ou transcrição o mais clara, objetiva e completa possível, para que ela seja um repositório perfeito de todas as informações indispensáveis da vida e natureza jurídica do imóvel. Enunciado 24. Na incorporação imobiliária, a dispensa do prazo de carência é faculdade do incorporador, que poderá fixá-lo a fim de exercer efetual o direito à denúncia. Isso aí também já era matéria bem tranquila, tá? Praticamente não se promovia mais debate a esse respeito, mas, mesmo assim,
não havia uma jurisprudência uníssona firmada. Era mais costume mesmo, tá? Que se entendesse dessa forma. A existência de averbação de indisponibilidade de bens, conforme nos diz o enunciado 25, por si só não obsta ao uso capião extraordinária processada extrajudicialmente. Pessoal, isso aí era motivo de debate, viu? Principalmente ali em 2017, quando a gente teve o provimento 65 do CNJ, você pegava muitos casos de imóveis de grandes empresas, estava sofrendo execução trabalhista, execução fiscal, estava com indisponibilidade. E a dúvida era o seguinte: posso ou não posso fazer uso capião extrajudicial? Judicial a gente processava sempre, né? E ali muita gente arriscava a sorte, outros fundamentavam melhor. Eu já tinha conseguido diversos judiciais com indisponibilidade, mas o extrajudicial era tabu ainda para os cartorários. Veja, a indisponibilidade, ela veda a transmissão de propriedade e constituição de direitos reais sobre o bem, seja ele em garantia ou qualquer tipo de direito, desde que feita pelo proprietário. Ponto. Só que você, terceiro, não consegue fazer uma penhora contra aquele imóvel, você não consegue ali impor sobre ele uma hipoteca a partir do momento da indisponibilidade. Você só poderia impor sobre ele atos cuja origem fosse anterior ao decreto da indisponibilidade. Ponto. Agora, essa indisponibilidade obsta à prescrição aquisitiva? Finalmente, a gente pôs um ponto final nessa questão. A indisponibilidade de bens não tem o condão de obstar a prescrição aquisitiva na modalidade uso capião, na esfera extrajudicial, desde que, por si só, ela não obste. Veja, se quem está requerendo o uso capião tinha ciência da indisponibilidade quando adquiriu o imóvel, pode ser que, a depender do entendimento do cartorário e do magistrado que for julgar a sua dúvida, seu pleito vai ser indeferido, tá? É uma possibilidade real e muito bem tangível, tá? Agora, a simples indisponibilidade, desde que levada em consideração a situação de boa ou má fé do possuidor, não é suficiente para obstar a aquisição. Agora, se o uso capião for extraordinário, esquece, é só partir para o abraço. A indisponibilidade de bens não vai representar prejuízo algum nessa situação. Só não tente fazer assim: houve a indisponibilidade de bens do meu pai, mas eu fiquei dentro da fazenda e agora eu quero fazer o uso capião. Não vai colar, tá? Se no caso o imóvel estava em nome do marido, mas era patrimônio particular, se estava em nome do pai, mas era patrimônio exclusivo dele, você é esposa ou filho e vai tentar fazer isso, a possibilidade de você ter sucesso é ínfima nesse caso, tá? Mas, para você que é terceiro, você está dentro do imóvel, na maioria das vezes, grandes propriedades rurais, gravados com disponibilidade por dívida fiscal, dívida tributária, passivo ambiental, trabalhista, e você está ali há anos explorando aquela propriedade, sofrendo ali dentro, e acha que aquela indisponibilidade vai te impedir de adquirir o imóvel, isso aí já é passado. Acabou de se tornar pacífico, que isso não é obstáculo à aquisição do imóvel por você. Beleza? O condomínio urbano simples não se limita a imóveis residenciais. Isso aí também deveria ser uma questão pacífica, tá? Eu acho que não era nem caso de discussão. Você tem condomínio urbano de imóvel comercial, você tem condomínio urbano de imóvel residencial, principalmente São Paulo, outras capitais maiores, Belo Horizonte, é comum que você tenha um imóvel em nome de mais um proprietário e ele é utilizado ali um condomínio por eles para finalidade comercial, sem obstáculo nenhum, tá? São, assim, questões que enfrentam, vez ou outra, alguma resistência por parte dos registradores, mas que, para a gente, eram questões nitidamente
sanáveis perante o caso concreto, que a gente está aqui pacificando, trazendo à luz através desses enunciados, tá? A cláusula de impenhorabilidade, enunciado 27, imposta em doação ou testamento, não obsta a alienação do imóvel, nem outorga de garantia real, convencional ou oferecimento voluntário a penhora pelo beneficiário. Você tem dois tipos de cláusula aqui, tá? Perdão, duas não, dois. A impenhorabilidade e a inalienabilidade. Se a doação ou testamento foi feita com cláusula de impenhorabilidade, ou seja, que aquele imóvel não pode ser objeto de penhora ou constrição para responder por dívidas do donatário ou herdeiro, isso aí não é suficiente para impedir que o imóvel seja alienado, tá? Não é o suficiente para impedir que ele seja dado em garantia real ou convencional e nem que seja ofertada a penhora. Isso aí impede a alienação, a constrição e demais atos involuntários. Então, atos de execução forçada, penhora, constrição, leilão, adjudicação, bem como atos de venda forçada, são obstados. Agora, os atos que são oriundos do beneficiário da cláusula de impenhorabilidade, se eu sou beneficiário dessa cláusula de impenhorabilidade e eu quero dar em penhora e eu quero vender, eu posso fazer isso. O que não pode acontecer é que esse imóvel, para responder por uma dívida particular minha, seja indevidamente penhorado por um terceiro sem o meu consentimento, sem a minha autorização, que é o objeto da cláusula de impenhorabilidade, assegurar o imóvel contra possíveis erros, vícios de conduta do herdeiro ou do donatário para impedir a displicência ali. Na maioria dos casos, as pessoas que recebem bênção essas cláusulas são pródigos, né, habituais. Agora, quando você tem a cláusula de inalienabilidade como condição da doação do testamento, você não pode, de forma alguma, vender um imóvel, alienar um imóvel ou dar em garantia. Se a cláusula é de inalienabilidade absoluta, ela é condição da doação ao testamento. Ela não é uma faculdade que foi posta à sua disposição para proteger o seu patrimônio e preservar o objeto do ato. Ela é uma condição imposta a você para se beneficiar do ato. Tranquilo? Entender a diferença de impenhorabilidade e inalienabilidade? Enunciado 28. Poderá o oficial do registro de imóveis cindir o título apresentado a requerimento do interessado com a prática do ato ou atos solicitados, salvo vedação legal ou interdependência entre os fatos suscetíveis de serem cindidos. Então, se você apresenta um título ali, que vai dar origem à prática de diversos atos perante o registrador, ele pode facilmente dividir esses atos, praticar eles isoladamente, tá? Desde que aquilo ali, é claro, não te cause prejuízo e desde que não exista vedação legal ou interdependência entre os atos, seja possível a cisão. Para quê? Para trazer mais plasticidade ao ato registral. Para impedir que, pelo grande volume de atos necessários para se consumar o ingresso de um determinado título apresentado a requerimento, se retardem atos mais simples, que são indispensáveis para que você possa usar, gozar e dispor do bem livremente como melhor lhe aprovier. Tá? Enunciado 29. A locação built to suit pode ser registrada ou averbada nas hipóteses previstas no artigo 67, inciso 3, tá? Tópico 3. Cláusula de vigência e
Inciso 2, tópico 16, direito de preferência. O que é isso? A Build to Suit é um tipo de locação em que você constrói no imóvel para locar. Ah, Antônio, eu quero locar aquele lote seu ali no Teotônio Segurado, mas eu quero que você construa uma estrutura ali, eu vou locar ele para supermercado. Joia, eu vou construir e vou te entregar construído da forma como você precisa do seu supermercado. Mas eu quero que você averba a cláusula de vigência constante no nosso contrato na matrícula, para ficar claro que se um dia você vender o imóvel, o comprador tem que respeitar o contrato. Joia, possa averbar. Possa averbar também a cláusula de preferência, para constar que, se um dia eu for vender aquele imóvel ali, a preferência é sua para adquiri-lo. Tinha uma dificuldade em aceitar isso aqui, porque a maioria dos registradores consideravam o contrato de locação Build to Suit como sendo um contrato atípico, e que, portanto, não seria possível de ingresso para averbação no Fórum Real. Também, a gente já está aqui pacificando essa questão, tá? Eles consideravam que só os contratos típicos poderiam ingressar, e não é bem assim. Não é só a espécie e natureza que deve ser levado em consideração. É o objetivo, é a fundamentação. Qual é a relevância de se permitir essa averbação? A preservação do objeto contratual e das garantias do locatário. Então, mesmo que não seja típico, para preservar a finalidade do direito, que é resguardar os interesses da parte vulnerável, permitir a execução de um contrato equínime e com boa-fé entre as partes, a averbação deve ser autorizada, quebrando-se o rigor e o formalismo excessivo, no caso concreto. Enunciado 30. A instituição de condomínio, sem a prévia incorporação em prédio consideravelmente antigo ou anterior à Lei 4591 de 64, cuja construção já se encontra concluída e averbada no registro de imóveis, não depende de apresentação de novo projeto de construção aprovado pela municipalidade. Isso aí também é uma questão clara, sabe? Se já existe ali uma construção e uma incorporação feita anterior à Lei 4591 de 64, certo? Se você quer construir um condomínio nesse prédio, não é necessário você tramitar todo o processo de aprovação dessa construção na prefeitura de novo, para então se promover a instituição do condomínio e o registro dos atos necessários, tá? Por quê? Porque isso aí já é uma situação de direito adquirido. O condomínio, de fato, ele já existia e a construção já se encontrava concluída e averbada quanto da promulgação da lei, tá? Então, não há razão para você forçar a parte a se adequar a uma estrutura normativa que sequer existia quando a situação de fato se consolidou. Tempus regit actum. Perfeito, pessoal? O tempo rege os atos e a forma como são praticados. Enunciado 31. A gratuidade da Central Nacional de Disponibilidade de Bens refere-se ao uso da plataforma. Os atos de averbação e cancelamento são cobrados por meio dos emolumentos, exceto nas hipóteses legais de isenção. Tranquilo, entendeu? Quando você vai fazer uma consulta no CNIB, que é o Cadastro Nacional de Disponibilidade de Bens, para lavrar um determinado ato ou praticar um ato, consulta é gratuita. Agora, quando você vai inserir algo no CNIB ou cancelar, existe despesa, e a parte vai ter que arcar com essas despesas naturalmente, beleza? A diferença de operacionalidade é essa. O pessoal achava que tudo era gratuito e não é bem assim. A consulta são feitas milhares de consultas todos os dias. Agora, a inserção e cancelamento, não. Beleza? Exceção, hipóteses legais de isenção
você vai ter que analisar de acordo com o caso concreto, variam de hipossuficiência e interesse público. Enunciado 32. A impugnação em uso capião extrajudicial, fundada unicamente em presunção de que o imóvel constitui terra devoluta ante a inexistência de registro de sua propriedade, deve ser considerada injustificável, nos termos do artigo 216-A, parágrafo 10 da Lei 6.015 de 1973. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é porque o imóvel tem registro no cartório que ele obrigatoriamente é considerado particular, tá? Ele pode ter registro e ter origem em um título precário e aquela matrícula ou aquela transcrição ser nula, porque você não consegue identificar ali o ponto, o liame do ponto de desmembramento do acervo patrimonial público para o privado. Titulação, desmembramento, data de sesmaria confirmada, convalidação, escapião quarentenário, entre outros, tá? Não é porque ele tem matrícula ou transcrição que você tem certeza que ele é particular. E não é porque você não encontra a matrícula ou transcrição que você tem certeza que ela é pública. Ele pode ser particular, ele pode ser uma sesmaria que foi passada a carta, passada a data e confirmada, mas ela não seguiu o fluxo registral e se transformou em transcrição para depois se transformar em matrícula, se perdeu no tempo o histórico dela, você acha só rastro, vestígio documental, ela pode ser objeto de uma transcrição muito antiga que o cartório não conseguiu encontrar, que se perdeu nos arquivos, ela pode constar em um livro que já se deteriorou e você tem só cópia, mas você não consegue tirar uma segunda via, uma certidão dela no cartório. Enfim, a simples arguição de que determinado imóvel por não conseguir-se encontrar o ato de transcrição ou matrícula dele é terra devoluta, como argumento de impugnação ao pedido de uso capião extrajudicial, é infundada. No judicial já era infundada, certo? Quando a União, Estado, município queria arguir que você não podia usucapiar uma área, que você não conseguia apresentar e identificar o registro dela, eles tinham que, mais do que isso, conseguir justificar por que aquela área ainda deveria ser considerada pública ou devoluta, tá? Não basta a simples arguição. Não é obrigatório a indicação do número de registro do imóvel para se requerer a uso capião. Muito embora eu sempre recomende que você apresente, para evitar dor de cabeça, faça o processo o mais perfeito possível, tá? Não é obrigatório, mas tente apresentar. Mas se você não conseguir localizar, não significa que aquele imóvel ali seja terra devoluta ou bem público. Vamos lá. Eu, por exemplo, tenho a matrícula 1261. Ela é de uma fazenda de 4.000 hectares. E o meu cliente está usucapindo uma área menor que está dentro dessa matrícula. E eu só tenho dela uma cópia simples e o cartório deteriorou o livro que a continha. Eu tenho fortes indícios que essa área era particular. Tem inúmeras áreas no cartório que derivaram dessa matrícula mãe. Só que o cartório já não dispõe mais dela, ela se perdeu dentro do cartório. E aí? Eu sou obrigado a renunciar ao uso capião e titular a área de novo por isso, porque o Estado não vai titular. Se estiver dentro de uma área que é considerada registro ressalvado ou já titulada, você não vai conseguir titular pela segunda vez. A única via é o uso capião. Então, vocês entenderam o nexo? Completamente diferente é se o Estado falar assim, eu arrecadei essa área na discriminatória tal, ou a União disser que arrecadou, e essa área foi objeto do loteamento tal e foi cadastrado os seguintes títulos, título A, título B, título C, porém essa área que ele está tentando usucapiar não foi titulada ainda e ainda se encontra como devoluta.
Eu já tive casos que eu pedi o uso capião, não identifiquei a matrícula, porque eu não consegui localizar, e a União manifestou e falou que, embora a área não fosse devoluta, que ela não aquecia que o uso capião continuasse daquela forma, porque a área havia sido titulada e juntou o título que o INCRA havia expedido na impugnação. Automaticamente, o que eu fiz? Eu retifiquei todo o processo, promovi o registro da segunda via do título, tá? E reordenei o uso capião para prosseguir especificamente contra aquele título e a matrícula oriunda dele, tá? Alguns casos você não tem nem matrícula, mas tem o título, é possível também fazer uso capião extrajudicial. E a partir dali gerar uma nova matrícula. Tranquilo? O espólio representado por seu inventariante tem legitimidade para requerer o uso capião extrajudicial, enunciado 33. Na esfera judicial, isso aí já é passivo, tá? Os espólios tinham, sim, sempre tiveram direito brasileiro, liberdade para requerer a prescrição aquisitiva, porque a posse sobre o bem é indireta do espólio e direta do herdeiro ou herdeiros, a depender do caso concreto, tá? E a gente teve, infelizmente, alguns casos dos campeões extrajudicial que a parte já era uma pessoa mais idosa e veio a nos deixar durante o processo, e a gente pediu que fosse anotado durante o trâmite de falecimento, o processo seguiu normalmente em nome do espólio. E é curioso que o inventariante passou a representar o espólio, né, perante o processo extrajudicial, e a gente fez isso mesmo antes desse enunciado ser publicado. É uma questão que também já deveria ser pacífica. Se na via judicial é admitido, na via extrajudicial deve ser igualmente admitido, tá? Eu até concordo que ele tem que ser feito em nome do espólio e não em nome dos herdeiros, para não se esquivar dos efeitos da tributação estatal, dos efeitos do inventário e partilha. Porque se você vedar a legitimidade do espólio para requerer o uso capião extrajudicial, então você está praticamente pedindo para os herdeiros inventariar a posse e fazer o uso capião no nome de cada um, tá? E aí o Estado vai estar cerceando seu próprio recolhimento. Para a gente é cômodo demais. Só que você tem que pensar, se você estiver fazendo uso capião no nome da parte, ela falecer no curso. Como é que você vai fazer com esse uso capião extrajudicial sem poder substituir a parte pelo espólio no polo ativo do processo? Viram as nuances que estão envolvidas nessa questão? Vamos lá? Enunciado 34. Em atenção aos princípios da disponibilidade e continuidade registral, a alienação dos bens individualizados a terceiros na ocasião da partilha deve ser objeto de registro imobiliário autônomo, não se confundir com a cessão de direitos hereditários. Veja lá. A alienação de bens individualizados a terceiros na ocasião da partilha não é a própria cessão em si de direito hereditário, mas a alienação de bens individualizados. Ela tem ingresso no registro imobiliário, tá? Ela tem ingresso no registro de forma autônoma e ela não se confunde com a cessão. Que a cessão, ela, quando você cede um direito hereditário, você cede uma cota-parte ideal do direito que você tem a uma determinada herança a um terceiro. E ele vai se subsumir em tudo ali. Você não cede um direito hereditário sobre um bem específico. Você cede 50% do seu direito hereditário no inventário. Se você tem 20%, aquela pessoa que adquiriu a cessão vai ter 10%. E ele vai ter 10% de tudo. Dos imóveis, dos veículos, do dinheiro em conta corrente, de tudo. E vai responder igualmente a você. Assim como os seus 10% e a parte de todos os outros herdeiros integra o Monte Mor como patrimônio do decurso e responde pelas dívidas dos decursos, o dele vai responder também. Só que, quando há alienação de um bem perfeitamente individualizado, é diferente. Você não está cedendo o seu direito a herdar.
que se aplica sobre um percentual do patrimônio hereditário. Você está alienando um bem específico e essa alienação surte efeito individualmente, especificamente com relação ao bem. Compreenderam a diferença? A cessão tem um condão de transferir a um terceiro uma condição semelhante à de herdeiro e o acesso a um conjunto de direitos sobre o patrimônio deixado pelo decujus, tá? Já a alienação do bem individualizado, não, incide sobre um bem específico. Enunciado 35, a garantia para a realização de obras de infraestrutura em loteamentos, prevista no artigo 18, inciso 5 da 6766 de 79, quando cumprida com bens imóveis, deve-se revestir sobre a forma de hipoteca ou alienação fiduciária. Isso aí também já é pacífico. Só que, na maioria dos casos, essa garantia era celebrada por meio hipotecário. O que acontece? O rapaz vai fazer um loteamento e ele não tem dinheiro para calcionar a infraestrutura e não vai conseguir fazer a infraestrutura antecipadamente, antes de abrir a venda, tá? Ele vai ter que calcionar isso aí de alguma forma. Não tem dinheiro, vai começar a trabalhar primeiro para ir calcionar. Ele vai entregar o que em garantia? Lotes. Em garantia para quem? Para a prefeitura, tá? Porque se ele não realizar a infraestrutura, quem é que vai realizar? A prefeitura. Essa garantia era entregue sempre em hipoteca, só que a execução da hipoteca é mais morosa e burocrática. Agora, a gente já está admitindo que o loteador entregue uma parte dos lotes em garantia em forma de alienação fiduciária, para poder assegurar ao poder público que, se ele não conseguir executar as obras, o poder público vai ter direito a uma parcela dos lotes ali existentes para poder alienar e compensar o prejuízo sofrido com a execução de obras de infraestrutura básica, tá? O maior problema do loteamento é esse, o medo que os prefeitos têm da pessoa lançar um loteamento, vender, começar a fazer dinheiro, não fazer infraestrutura e criar uma favela. E ficar nas costas da prefeitura para regularizar isso, sem ter como captar recurso para fazer. E, realmente, essa simples oferta de bem em garantia não assegura a captação de recursos para fazer essa infraestrutura, mas, pelo menos, assegura que você vai ter como compensar o prejuízo sofrido, tá? O enunciado 36, compete ao arrematante o pagamento dos emolumentos relativos ao cancelamento dos ônus gravados na matrícula do imóvel quando do registro da carta de arrematação. Se você está arrematando o imóvel, se você vai averbar essa arrematação na matrícula do imóvel, na verdade, averbar não, registrar, que a carta de arrematação é sujeita a registro e não averbação. Quando você vai registrar essa carta de arrematação, o ônus de arcar com os custos da baixa dos demais ônus reais gravados na matrícula do imóvel, para que você possa adquirir a propriedade plena, livre e desembaraçada, é seu arrematante. E você não pode imputar esse ônus ao antigo proprietário, tá? Tranquilo? Já teve gente querendo fazer processo para cobrar isso aqui do antigo proprietário, fazendo notificação extrajudicial. Criatividade do ser humano não tem limite. Pessoal, a gente chegou aqui ao fim dos nossos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu vou fazer um outro bate-papo aqui com vocês sobre as mudanças no sistema de convalidação de registros precários aqui do Tocantins, que a gente chama de convalidação de registros paroquiais, e a gente está aqui num momento de aquecimento e preparação, né, para as nossas novas aulas na pós-graduação em Direito Agronegócio da Abra, da disciplina de regularização fundiária. Lá vocês vão ter um curso bem gostoso com a gente para trabalhar com a questão de regularização fundiária em terras devolutas federais. A gente vai ter um bate-papo ali bem legal, principalmente sobre o lançamento da PGT, né, Plataforma de Governança Territorial, e mais para frente eu vou fazer um vídeo aqui com vocês da PGT do INCRA também, que substituiu o antigo CIGEP de titulação, tá?
E continuem seguindo a gente, não esquece de clicar no sininho, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de seguir o Instagram, tá? Para a gente ter um feedback de vocês, saber que tipo de informações vocês querem e que tipo de informação a gente pode melhor transmitir a vocês para atender as suas necessidades, tá? E fiquem de olho aqui que vai ter muito material interessante essa semana. Fiquem de olho, a gente vai tratar das mudanças no sistema de convalidação de registros paroquiais de Tocantins, nas mudanças no sistema de titulação de terra devoluta federal, tá? E vai fazer um resumão aqui prático de uso capião extrajudicial. Tranquilo? Parte lá para o Instagram, pessoal, que a gente vai ter umas lives bem legais na próxima semana também, tá? Muito obrigado a todos, um forte abraço, desejo que vocês todos fiquem com Deus, tudo de bom, pessoal.